você chegou? Eu vi um dos trechos da entrevista com o Newton Moreno que vocês falam a respeito da classe teatral, da conversa entre a classe teatral, né, que não é mais como era antigamente, né? Antigamente as pessoas iam, né, por exemplo, para o Gigetto pós-peça e elas conversavam entre si. Por que não há mais essa conversa e como que a gente pode retomar essa conversa entre os profissionais da classe artística, se é que existe essa classe? Eu tenho uma visão, talvez não seja uma resposta teatral para a sua pergunta, mas eu acho que é uma resposta comportamental, né? Que é uma coisa que eu tenho percebido, que às vezes as pessoas não se encontram porque está tudo fechando muito cedo em São Paulo. Uhum. Sabe, assim, é uma queixa que constantemente a gente vê, assim, tipo, as peças começam mais cedo, né? Dificilmente numa peça, antes você tinha teatro 9h30, você tinha cinema 10 horas, 22 horas, né? Tem bem menos. E você tinha uma série de lugares, assim, que ficavam abertos até 2 da manhã, 3 da manhã, noite toda. Mas é muito difícil, eu acho que São Paulo não é mais uma cidade noturna, sabe? Mas eu queria discordar um pouco disso, quer dizer, o teatro em geral no mundo é mais cedo. Uhum. Porque as pessoas dormem mais cedo. Só que as pessoas se encontram depois do teatro. Eu, por exemplo, domingo passado, eu fui ver o Gregório do Vivier. Às 4 horas da tarde, no Dia das Mães. O espetáculo é excelente, independente disso. Estava abarrotado. Sim, tá até a final da temporada. Mas no domingo, às 4 horas da tarde. Em qualquer lugar do mundo, no domingo, as matinês são de tarde. Porque as pessoas trabalham no dia seguinte. Então a pessoa assiste uma peça de 4 às 6, vai tomar um lanche, um jantar rápido e vai dormir. Então eu acho que nós tínhamos uma cidade noturna, como é, por exemplo, Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade noturna. Continua sendo, que é a tradição espanhola. Né? Então as pessoas saem do teatro e vão, naturalmente, mais tarde, vão para os restaurantes, para os bares que estão abertos. Mas Paris não é assim, Londres não é assim, Roma, então, menos ainda. Né? Então, eu sinto que... me lembro quando a gente tentou colocar, quando a gente fazia a Megera Domada, colocar a Megera às 8 horas da noite, foi uma parte da lei, não vai ter gente. No entanto, hoje passou a ser às 8 horas da noite, sim, porque é mais racional. É mais racional. A pessoa sai do trabalho, vai direto para a peça. O teatro foi ficando muito tarde aqui, porque as pessoas tinham que ver a novela antes, que era às 8 horas. A novela já não é mais às 8. São uma série de fatores. Eu sinto o seguinte, que há um certo medo, estou falando demais, mas há um certo medo da cidade à noite. Sim, então. Mas assim, independente do teatro ser mais cedo ou não. Eu acho que quanto mais cedo mais fica possível de ir. Pois é. Né? Agora, o que eu sinto... É o encontro que fica difícil depois. Né? Mas o que eu sinto que é difícil do encontro, porque é difícil a sociedade brasileira se encontrar para discutir qualquer coisa, não é só sobre teatro. Né? Vou pegar um exemplo sensacional. Né? O Jovem Clube está fechando em São Paulo, porque não tem frequentador. E isso é um caso inusitado, entendeu? Mas é isso que eu queria dizer. Por que porque antes tinha o Gigetto, tinha não sei o quê. Porque o mundo mudou. São Paulo mudou e nós mudamos. Entendeu? A sua questão é o seguinte: onde e como a gente pode se reunir para conversar sobre o nosso ofício. Isso é uma... Não sei como, mas nada parecido com o que era nos tempos que eu cheguei em São Paulo. Eu acho que a gente desconsidera tudo que a gente falou aqui. Eu acho que é isso. Exatamente. As redes sociais tiveram uma influência muito grande. As pessoas não é mais a mesa do Gigetto. Pois é. Mas a gente tem que adquirir agora a liberdade e a confiança um no outro de poder falar assim, porra, legal aquele trabalho, mas naquele... Exato. Começar a falar do trabalho em si como ofício. Como a gente faz com qualquer coisa. Você vai ver um jogo de futebol, você comenta. Agora, no teatro, nós perdemos o hábito e essa coisa espontânea da gente falar um do
trabalho do outro, entendeu? Mas eu acho que... Uma liberdade e um... E a gente está falando de uma coisa que a gente gosta. Eu não estou falando do seu trabalho para poder... porque eu não gosto disso. Claro. Isso é bobagem. Gostei, não gostei. Isso é bobagem. Para pegar pelo menos os pontos que são importantes, a gente refletir sobre o trabalho. Então, por exemplo, eu vou ver o espetáculo que me interessa, caso pessoal. É o trabalho da atriz ou ator, então às vezes eu me apoio naquilo. Às vezes até a peça em si, o espetáculo, não é tão importante, mas falar sobre aquele ofício do ator é importante naquele momento. Ou sobre a dramaturgia, ou sobre a cenografia. Claro. Porque eu sinto que hoje em dia tem uma bajulação excessiva, né? A gente assiste a algum espetáculo, ao final você vai falar com o seu colega de trabalho, digamos assim, e aí fica, ai, parabéns, que lindo. Tudo bonito, eu gostei muito, entendeu? Parece, rondando a classe, eu não sei se isso é uma coisa do teatro. Essa coisa de levantar e aplaudir de pé, gente. Qual lugar do mundo que tem isso? Meus pais agora na Argentina, acabar a peça, meu pai fez assim. Era o único. Não, ele nem levantou, mas ele não sabia como agir. Porque ninguém levantou, era uma coisa tão... As pessoas aplaudem, né? Porque o aplauso de pé é uma coisa histórica. São momentos muito específicos. Você vai ver uma bailarina, não sei como, um ator, não sei como, que está se despedindo da carreira. Né? Um espetáculo daqueles que te arrebata completamente. Como foi o Otton Bastos. Né? Isso aí tudo bem. O Otton Bastos mas é um acontecimento, né? E tem uma coisa que eu percebi de uns tempos para cá. Quando a pessoa fala assim, olha, mas eu quero a tua opinião verdadeira. Não fale, porque se você falar a tua opinião verdadeira, ela para de falar com você. Então ninguém quer. É igual o marido ou a mulher confessando que traiu. Sabe? Não pode falar tudo aberto entre nós, até que você fala. Alguém manda um texto para você ler, olha, mas eu quero que você fale o que você achou. Por mais que você seja educado e não sei o quê, se você não falou, olha, é um novo Hamlet, a pessoa vai ficar magoada. Sabe? Será que isso também se deve à dificuldade que é hoje, né? Sempre foi, acredito, mas assim, a dificuldade que envolve montar um espetáculo, colocar ele em cartaz... Sempre foi difícil, mas sempre foi difícil agora. Sempre foi difícil na época do Procópio, ou antes do Procópio. Isso, João Caetano você desculpa. João Caetano devia ter esses problemas sérios, entendeu? A gente fica sempre botando uma desculpa, mas naquela época era assim. Não, naquela época era tão difícil como é agora. Só que a gente tinha interesse real no nosso ofício. Eu te confesso, para eu dizer minha opinião sobre o espetáculo, honesta que eu digo claramente, sem ficar escolhendo palavras, eu penso muito. Tem que ser muito meu amigo, e olha assim, até com um amigo eu tenho que tomar cuidado. Entendeu? Porque eu não vou desfazer amizades de muito tempo, porque eu falo assim, olha, tem problema. Como tem problema? Tá bom, não tem problema nenhum. O que você fez está ótimo. Entendeu? Porque a gente não aprendeu a se ouvir e nem a ouvir o outro. Mas, Osvaldo, eu acho que a gente está entrando só na crítica do espetáculo, né? A gente não tem interesse em discutir teatro. Eu acho que isso é falar de teatro. Falar de teatro. Entendeu? Quer dizer, eu ouço assim umas barbaridades, às vezes. A dramaturgia acabou no mundo. Não é verdade. Você pega a dramaturgia irlandesa, pega a dramaturgia norueguesa, você pega a quantidade de grandes textos. A África do Sul tem textos sensacionais. Então, assim, nada do que aconteceu no Brasil é porque aconteceu no mundo inteiro. Não é verdade. Mas você não considera, por exemplo, João Bilac, autores contemporâneos, assim, textos que fazem parte de uma dramaturgia? Você está falando das exceções. Entendi. Claro, o João é ótimo, tem outras pessoas ótimas. O Newton, que a gente entrevistou no programa. O problema é que a gente pauta pelas exceções. Eu queria ver uma dramaturgia pulsante, com 40 textos sendo lançados por ano. Vai ter uns que não vão ser bons, outros vão ser médios, outros vão... E a outra coisa que eu acho mais grave, né? A gente não revê a dramaturgia brasileira anterior. Com exceção de Plínio e Nelson, não se revê. Tem uma série de autores que deveriam ser revistos, que tem uma dramaturgia forte, interessante, dramaturgia feminina brasileira. Né? A gente não revê. Não há possibilidade de você ter
A cada 10 anos na Broadway, por exemplo, é revisto uma peça do Tennessee Williams, do Miller, da Lina Helbe, do Albi, do Tennessee. Aqui, com exceção desses dois autores, que realmente, e mesmo assim, com determinadas peças... É porque não são todas, né? Não são todas. Algumas peças que, se você tirar do Plínio Navalha e do Dois Perdidos, do Nelson, a falecida O Beijo no Asfalto... E Vestido de Noivo? Vai parar por aí. Né? E Vestido de Noivo mais ou menos também, entendeu? Então, a gente não tem uma tradução dramatúrgica, né? E aí eu acho sim, nós temos uma condescendência dramatúrgica muito grande. Né? Um texto na Royal Coast, para entrar, ela passa por uma série de escrutínios, de pessoas que analisam, criticam, falam. Aqui, por exemplo, tem uma coisa maravilhosa, acho que já foi até com a gente, o Samba da Vela. O Samba da Vela tem isso com o samba. Você vai lá ver, ao longo do ano são lançados 600 sambas. E alguns vão indo, no depuramento, vão indo para uma final. Aí 12 são lançados no livrinho, no CD. A gente não tem isso. O Oswaldo viveu isso, eu vivi, o Sérgio pega o final disso, talvez. Quando se fala de classe teatral, que foi o início da nossa conversa aqui, a gente sabia quem era todo mundo, você está entendendo? Você sabia quem eram os atores. Mas não tinham menos pessoas? Sim, não. Também, mas tinha muita gente. Teve um dia que numa aula aqui, nós estávamos nos queixando que a primeira montagem, a primeira temporada do Freud, a gente só conseguiu fazer 40 sessões por agenda do teatro. Então, teatro cheio, a gente só conseguiu... Aí teve um aluno aqui que falou assim, vocês estão falando isso? 40 sessões foi o que eu fiz ao longo da minha vida. Pois é, acreditam. Entendeu? Então, quem é essa gente toda? Não que não tenha direito de fazer. O Oswaldo pode falar disso. Existe uma coisa chamada teatro amador. Teatro amador é quem vive que não vive só de fomento, de instituição que compra o espetáculo. Não estou dizendo que não tenha que ter editais nem instituição que compra o espetáculo. Mas como é que você vive fora disso? Você tem que viver fora disso. Calma, teatro profissional é quem vive fora da... Exatamente. Então, teatro profissional hoje é muito pouca gente. É sobre isso que a gente está falando. Esse projeto, né, o Ribalta Podcast, esse encontro de vocês, ele tem um quê de otimismo da parte de vocês? Sim, mas se a gente fosse pessimista, eu já não estava aqui. Entendeu? O fato da gente estar conversando aqui, alguma crença em alguma utopia, em alguma possibilidade a gente tem. Porque se eu não tivesse crença em Mas nada... eu acho que o otimismo é demais, né? Não, otimismo é uma palavra forte. Mas você a palavra é forte. nas ideias e otimista na ação. Acho que a gente acha que tem que... Já tem gente importante dizendo isso antes de mim, bem antes. Mas eu acho que nas entrevistas, isso é uma coisa que fica claro, assim, todo mundo, né, assim, os 6 convidados, eles falam muito das dificuldades, né, mas eu não senti ninguém no ar de derrotismo, sabe, assim, todo mundo, não é fácil, é complicado, é aquela famosa batalha diária, mas assim, não se pensa em não fazer, sabe, de alguma maneira... Ninguém quer desistir. Não, né? ninguém quer desistir. Eu tô falando no âmbito do programa, né? Dos entrevistados. Não teve ninguém, nem assim a Denise Fraga, que a gente sabe que ela lota teatro no país todo, chegou aqui e ela falou para mim, é mamão com açúcar. Não é, né? Claro que Então, E como que vocês chegaram nessas pessoas, nesses entrevistados? A gente tinha uma lista, né? Uma votação. A gente tinha uma lista muito maior, né? De pessoas. E tinha que reduzir para essas 6. Mas a gente também, né, Tolentino, a gente tentou meio que estabelecer os terrenos, né? Exatamente. Atuação, dramaturgia, a música no teatro, ensino, ópera, né? Então foi assim... A gente meio que separou, né, em 6 subdivisões e a gente daí convidou, e para cada dessas subdivisões a gente tinha vários, né, daí a gente foi tentando
encontrar E quem... os entrevistados ficaram surpresos, assim, com esse projeto? Teve uma... Qual foi a recepção a esses convites? Eu acho que, em geral, foi muito boa. Quer dizer, a reação... A Denise escreveu isso para nós, né? Uhum. Quer dizer, o depoimento da Denise foi... Citando no caso dela, por exemplo, no caso do Tacla também. O Tacla, de muitas entrevistas do Tacla, de repente ele se abriu, né? Sim. O Tacla falou de coisas que... Talvez por ele se sentir em casa. Se emocionou. Se emocionou, Se emocionou, sim, porque é um pouco de você se sentir entre amigos, ninguém está cobrando nada de ninguém, ninguém está querendo grandes declarações, a gente está falando com pessoas da mesma tribo, que acreditam numa mesma coisa. Então teve esses momentos emocionantes, entendeu? E da Denise dela abrir, dela contar, sabe? A resposta, por exemplo, que ela deu sobre o negócio do... Por que os artistas são todos de esquerda, não sei o quê, acho que foi o corte que mais viralizou. Claro que existem alguns temas que É uma provocação. mas é uma é provocação, mas ela falou, por exemplo, ninguém tocou nesse... Ela que foi espontaneamente para isso. Sim. Né? Uhum. Ela não respondeu a uma pergunta, foi uma reflexão que ela trouxe para o depoimento dela. Eu sinto assim que a gente assim começou com a coisa da crítica, do falar do trabalho dos outros e tudo, mas eu acho que é anterior, quer dizer, como é que a gente discute aquele tema, o que aquele tema é relevante hoje, o que ele nos toca, né? O que toca as pessoas, o fazer, como é que se faz uma coisa, né? Eu sou diretor, o Oswaldo, o Marco também, o Sérgio Aluno, que não é diretor, que é só autor, mas assim, a gente teve dois diretores, o Newton e o Tacla, que são inteiramente diferentes. A gente não estava lá para mostrar, olha, o que eu faço é melhor do que você. Claro. Mas dentro do que você faz, o que você faz e por que você faz? Eu acho que essa discussão que é importante. Sim. Sim. Entendeu? Por que esse procedimento assim? Né? Você vem de um mundo, e eu acho que o autor entra na mesma coisa. Você vem de um mundo, que mundo você está retratando? Né? Como é que você analisa a obra de um autor? Né? Fora critérios de gostei ou não gostei, que não é nada. Gostei ou não gostei não é nada. Mas o que está dentro disso? Qual é o universo que esse autor está trazendo para a gente? Né? E o Tolentino falou do Tacla, né? Quer dizer, o Tacla contou algumas coisas assim que são muito interessantes, independente de um público que for assistir, ser ou não de teatro, né? Ele contou que quando ele foi dirigir o primeiro musical, não existia no Brasil um microfoninho, não era possível um microfonator, porque ninguém no Brasil tinha. Ele teve que mandar umas pessoas para Nova York comprar aquele microfone, né? Então foi uma revolução tecnológica também, assim, entre outras coisas, né? Que ele foi contando, assim. Então, eu acho que tem, como o Tolentino falou, acho que tem um olhar do futuro, para o futuro, né? Mas tem umas coisinhas do passado muito saborosas também, né? Essa coisa da história de cada um, né? Ficando no Tacla está lá no Líbano, né? Tem um trabalho lá. Mas ele não é estranhado, a gente está falando muito nele. A gente está falando porque a gente gosta. Ele toca num ponto que cada um a dificuldade que ele sentiu ao chegar ao Brasil. Ele já formado, com uma história dele de estudo na França, de estudo em Nova York. Ele chega aqui, ele é um pouco um estranho no ninho. Quer dizer, como é que ele rompe com isso? Como é que o Tacla teve que romper com a dificuldade de cada um? Eu vim do interior, o Eduardo já veio do Rio, já veio para São Paulo, até a dificuldade, você veio. Cada um tem a sua história pessoal de como entrou no teatro. O Newton conta a aventura dele de sair do Recife e vir para cá. Mas o Tacla também. Você fala, o Tacla penou para chegar e ser aceito, porque ele é um menino rico que estava vindo lá de fora e o que você está fazendo aqui? Entendeu? Sim. Foi aceito, claro que foi aceito. Né? É muito generoso, é inteligente, é talentoso e é amigo da gente. Essa questão, né, que vocês falaram desses temas que vocês escolheram, uma pergunta que eu tenho, assim, na verdade é uma observação, né? A entrevista com o Zé Cabaleiro, eu acho que traz muito isso, né?
antigamente, pelo que eu sei, pelo que ouvi dizer de vocês, no caso, tinha uma conversa maior entre essas artes, né, entre a música, entre as artes plásticas, com o teatro. Por que que isso se perdeu, de certa maneira? Por que que não há mais essa conversa, né, usando esse termo novamente? Um dia eu estava em Braga vendo uma exposição do Munch, o pintor sueco. E eu encontrei com o Antunes. Ele falou assim, nossa, um diretor de teatro que vem ver exposição de artes plásticas. Eu sinto que muitas das coisas são responsabilidade nossa. Nós nos interessamos. Me lembro, né, Oswaldo, que era amicíssimo de muita gente de MPB, né? A Célia, você ia ver show, sabe? Eu sinto que a gente se afastou da vida cultural do país, da vida social do país, entendeu? Então, eu acho que isso é uma responsabilidade. Nós nos fechamos nas nossas conchas. Sim. E assim, tem coisas de artes plásticas acontecendo, tem coisas de música acontecendo, De dança, de ópera, de circo, né? Por exemplo, estava uma amiga minha falando que ela foi assistir o Dom Giovanni, que foi a direção do Hugo, que ele usou o circo no Dom Giovanni, foi uma coisa muito interessante. Eu sinto que a gente se afastou. Eu fico impressionado a quantidade de gente de teatro que não vai ao teatro, que não frequenta os shows, que não vai às coisas de artes plásticas. Então, a pessoa está fechada na sua verdade e o que o outro faz não interessa. Né? O Oswaldo então viveu isso, a efervescência do teatro paulistano dos anos 60, 70. Cheguei a pegar uma boa parte. Sabe o que eu estou pensando aqui? Você falou no negócio do ensino, da escola, né? Eu acho que mudou a sociedade brasileira para pior. Ser sociedade. Quer dizer, o que as pessoas querem da vida, entendeu? Eu acho que tem uma distorção na formação dessas novas gerações. Você falou de escola, e era até uma piada. Hoje não conta essa piada, mas a piada na escola de arte dramática, estou falando do final dos anos 50, e durou nos anos 60, 70, até 80. O professor entrava na sala de aula, vários. Na minha foi assim. Quantos vocês são aqui? Quantos? 23, 24, 25, 25? Se sobrar dois, tá bom. Porque não é para formar gente, não é uma mão de obra que você vai formar para uma linha de montagem. Porque a formação de um ator é mais do que... É uma decisão pessoal, é uma escolha pessoal. E quando é uma escolha pessoal, daí você vai se interessar pela exposição, pela música, pelo filme, por tudo. O Nureyev, que é um dos maiores bailarinos da história do ballet clássico, ele ia todos os dias para os Hermitage estudar as obras de arte. Para estudar os movimentos, as posturas, os quadros. Ser ator é isso, né? Eu tenho um amigo diretor, assim, como ele não me autorizou a dar o nome dele, mas eu sempre me lembro de uma história que ele contou, que ele foi se hospedar num hotel, né? E daí era um hotel meio bacana, acho que ele estava indo para um lançamento, alguma coisa assim do tipo, e que daí deram assim no balcão uma tabela de profissões que ele tinha que marcar a profissão dele, né? Não tinha nem diretor e nem cineasta, mas tinha influência. É recente. Isso foi uma coisa que rolou ano passado. Ele viu aquilo, ele não se reconheceu. Ele falou que a minha profissão não existe aqui, mas tinha influência. E não tinha cineasta, não tinha ator, não tinha diretor. Mas então, eu acho que daí volta a sua questão inicial lá. Por que não se reúne, as pessoas se reúnem para conversar? Porque elas não têm identificação nenhuma com essa profissão. Elas escolhem o teatro como elas podiam ter escolhido qualquer outra profissão na vida. Tem uma peça que a gente fez, né, do Major Bárbara, que tem a conversa do pai com o filho, e o pai perguntando o que o filho quer fazer na vida. E aí o filho vai dizendo, isso aqui não, advocacia não, coisa religiosa não, e vai refutando. Mas eu já sei, se não dá para nada,
entra pro teatro. Isso num país como a Inglaterra, que o teatro é quase um esporte nacional, né? Eu já estava debochando disso. Nesse sentido, né? Eu fico ouvindo vocês e, né, ainda mais o Eduardo, por todas as aulas que eu fiz aqui no Tava desde 2019, no Oswaldinho, né, em tantas conversas, e eu acabo ficando um pouco pessimista, um pouco desacreditado, assim, da profissão, né, teatral, né, não vou nem falar profissão de atriz, mas a profissão dentro do teatro, mas ao mesmo tempo me dá ânimo, assim, ouvir vocês, é uma contradição. Eu fico animada de falar, vocês acham isso? Então vamos, calma. Sabe, me dá essa vontade de provar o contrário, de certa forma. Nesse sentido, para quem que vocês estão gravando essas entrevistas? Assim, em quem que vocês querem chegar? Quem que deveria ouvir o que vocês estão falando? As novas gerações ou as gerações mais maduras? Qual que é o interesse de vocês? Olha, vou falar rapidinho a experiência que eu estou tendo, que inclusive rolou uma coisa hoje. Eu vi alguns retornos dos lugares mais improváveis, sabe? De audiência do podcast. 2 professores da academia, 2 professores de musculação, sabe assim? Falei assim, cara, Eu vou pra academia na cidade. não! Maravilhoso. Academia é musculação. Não era isso. Finalmente. Finalmente. Furou a bolha. Furou a bolha com um soco, né? Furou a bolha com halteres, assim. Não, 2 professores lá da academia, um que chega e fala assim, não esquece de me falar quando for na hora do Zé Cabaleiro. Eu quero ver o Zé Cabaleiro, não sei o que e tal, né? E um outro, que é o mais forte da academia, o cara assim, e que tem visto tudo, fala assim, cara, tô adorando o podcast de vocês, aquele é muito bom e tal. E hoje um amigo que mora em São José dos Campos, que é jornalista da área de automóvel, um jornalista automotivo, também me mandou, por coincidência, meia hora antes de eu vir para cá, falou, pô, Robert, estou gostando demais, tenho visto muito, adorei o podcast, a entrevista com a Denise, por coincidência também me perguntou quando vai o ar o do Zé Cabaleiro, não sei o que e tal. Então, assim, eu pessoalmente não sei exatamente quem a gente pretendia atingir, né? Mas eu tenho a impressão que está atingindo algumas pessoas que eu não imaginava. Chegamos à academia, tá ótimo. Chegamos à academia. Eu acho que Todo mundo achando que ia ser a gente começou. Silvana Garcia, não, é o meu. A gente começou querendo conversar entre a gente. E tornando essa conversa pública. Se interessar mais pessoas, ótimo. Mas nós queríamos conversar, era um pretexto para a gente conversar. Começou assim, a gente tomava café da manhã na casa do Oswaldo e ia discutir. E a gente falou assim, olha, a única coisa que a gente tem que fazer é esquecer qualquer instituição. Não estarmos presos a uma instituição. A gente vai fazer, vai botar essas nossas conversas públicas, né? Foi quando entrou o Thiago, quando entrou a Bruna, que aí começamos a produzir essas conversas para os outros. Se for atingir, primeiro, os nossos pares, ótimo. Se atingir algumas pessoas das novas gerações, ótimo. Um dia, Oswaldo, o Sérgio e eu já fomos da nova geração. Que a gente sentava o quê? No Gigeto, para tentar ouvir o Plínio discutindo com o Antunes, ou olha, o Plínio Marco está discutindo com o Antunes, ou o Flávio Rangel está discutindo com o Zé Celso. Olha isso, né? Ou, olha, a tal atriz, que eu não vou dizer o nome, está saindo bêbada. E a gente ia fanático. Então, eles não sabiam quem nós éramos. Eles não estavam falando aquilo para nós. Eles estavam fazendo, eles estavam lá no lugar, no fórum de debate deles, abrindo para as pessoas. Né? Esse é o nosso fórum de debate. E como que você quer complementar? Não, eu concordo com tudo. E mais alguma coisa também. Essa é uma pergunta, né, que eu tenho constantemente, que é como aproximar as novas gerações do teatro, como
como divulgar espetáculos hoje, né? Com tanta informação, tanto estímulo visual, sonoro, né? As redes sociais. Como vocês acham que a gente pode divulgar isso que a gente faz? Seja essa conversa, seja espetáculo. O Tolentino, um pouquinho antes da gravação, ele contou uma história que eu acho que ele podia repetir no público que chega na bilheteria do TAP. Como a gente faz teatro há bastante tempo, tem pessoas que eu não digo que é o público do TAP, é o público de teatro normal. Né? O público que vai ver o Fagundes, vai ver o Tapa, vai ver o Parlapatões. Tem um público que vê tudo de teatro. Esse público é muito restrito no Brasil, mas ele existe. Tem os fãs da Denise Fraga vão ver a Denise Fraga, mas dentro desse público tem gente que é de teatro. E aí, muitas vezes, quando a gente estava na Aliança, chegavam as pessoas na bilheteria e perguntavam como eu posso saber o que está em cartaz. Porque eu fico atrás de vocês. Mas eu não sei mas o que tem de bom para ver em teatro? Eu não tenho referência. Né? Essa cultura, vocês que fazem o infoteatro, ainda é uma coisa recém-nascida. Né? Então, o público ainda não se habituou a isso. E tem uma coisa muito grave no meio dessa história, que tem um público mais velho que é a base do teatro no mundo inteiro. Né? Que não sabe acessar a rede social, que não sabe comprar ingresso em rede social. Por exemplo, a gente vai estrear uma cultura artística, né? Vai estrear o Freud. Eu estou super feliz que tem bilheteiro o dia inteiro no teatro. Nossa! Entendeu? Uma realidade. Porque isso tem também no mundo inteiro. Chegar em Buenos Aires, tem bilheteiro às 10 horas da manhã no teatro. Porque a senhorinha que mora não sei aonde, ela vai no teatro e ela vai comprar o ingresso. Ela não quer pagar uma taxa extra pelo ingresso que ela está comprando. Ela não sabe acessar isso. Quantas vezes você vai... Eu já tive dificuldade de acessar coisa e aí o sistema caiu. O sistema caiu, você já desistiu, gente. Claro. E já ficou com raiva. Já ficou com raiva, já não quer mais. Então, eu sinto que essas novas tecnologias, elas são super importantes. Mas elas não eliminam o que existia. O teatro é um ato presencial. Né? Me lembro quando a gente ia ao teatro, eu estava pensando em teatro, muitas vezes o elenco ficava fora conversando com os atores. Se você for a Buenos Aires, vai ter isso. Com o público? Com o público. As pessoas faziam isso no cinema, ia ver 2001 Odisseia no Espaço. O que significa aquela pedra? Eles ficavam discutindo na porta. Quando era no teatro, ficavam também. Aí se chegava um ator, você catava. Dizia, o que você... O que quer dizer isso? O que essa peça significa? Né? Por um lado, nós estamos falando de uma amadorização de baixo escalão que houve, e houve também uma supervalorização de quem faz teatro, se colocando acima da vida, se colocando acima das pessoas. Nós perdemos o contato com essa coisa mais importante, que é o público. Eu acho que esses incentivos foram ótimos, mas elas nos afastaram, porque você entra, você está preocupado em cumprir as 20 sessões que você falou no edital que você ia cumprir, ou no patrocínio. Você está se lixando para o público. Quando eu falo isso, tem que tomar cuidado, parece que eu estou dizendo, um dono de exploração. Não tem exploração nenhuma em lei nenhuma. Você paga realmente aquilo, mas você não tem uma continuidade, você não tem uma relação com a plateia. Eu acho que a gente perdeu a relação com a plateia. E a gente perdeu a relação com os próprios projetos que a gente cria, né? Que é até o texto que você escreveu, que foi publicado no livro Teatro, da questão das poucas apresentações, né? Cria-se um espetáculo e ele acaba depois de algumas... Ele acaba uma continuidade de trabalho. Quando ele acabou o edital. Então, o edital ele foi pago realmente para montar. Mas ele não pode... Como assim? Teatro de graça, isso é um absurdo. Quem ganhou o edital fazer teatro de graça. Porque o que o edital pagou é para você montar a peça. De graça, você tem que encerrar a peça ali. Então, se foram
2.000 pessoas que foram, é muito pouco. Aquilo tem que ter uma... O que é de graça no mundo? É claro que você tem um edital, você tem que fazer preço popular. É outra coisa. No mundo inteiro é assim. Né? Agora, quando você tem um país que o futebol vai às 10 horas da noite, que tem que ser... Qual é o país do mundo que o esporte vai às 10 horas da noite? É o evento mais popular do mundo em que o pai de um jogador manda na CBF. Né? Nós já fomos o país do futebol. Nós discutimos futebol. Hoje em dia você tem torcida de gangue discutindo. Mas discutir o futebol, você pegar um Nelson Rodrigues e um Saldanha discutindo. Então, acabou. E quando eu pego o futebol, porque é metáfora do que é a maior paixão nacional. Entendeu? Então, como é que um jogo que é popular e às 10 horas da noite para satisfazer uma grade televisiva? Não existe isso. E nessa parte da divulgação também, Natália, tem uma coisa. Por exemplo, quando ocorreu a pandemia, os cadernos de cultura praticamente acabaram, porque assim, não tinha cinema, não tinha teatro, restaurante fechado, não tinha exposição. Praticamente não tinha caderno de cultura porque não tinha sobre o que falar, né? Daí, quando a pandemia terminou, tudo foi voltando ao normal, tudo foi retomando, os cadernos de cultura voltaram a circular, mas não voltaram. Não, o roteiro não tem mais. Eles voltaram com alguma coisa, mas ninguém mais publica roteiro. Né? Então você não... E a crítica também praticamente desapareceu. Eu queria falar uma coisa super importante, uma grande deformação que a gente teve no Brasil, que é a meia entrada. Porque o que acontece com a meia entrada? Você tinha, aí relativo aos jovens, você fazia sessões especiais que os professores levavam os alunos. Então, com a meia entrada, isso ficou impossível, porque eu entrava sócio de graça para essa plateia. E a gente fazia preços diferenciados conforme o poder aquisitivo daquela escola. Uma escola particular pagava X, uma escola pública pagava Y. E aí, a gente tem pessoas que vão hoje assistir espetáculos no Tapa, que tá levando os netos, que foi como aluno. Olha só. Então, a forma de você levar o jovem para o teatro, você tem que levá-los de alguma maneira. A escola, qual é a escola hoje que vai levar? Qual é o preço que eles vão fazer? Foi uma deformação demagógica, porque assim, se o governo pagasse pela meia entrada... Mas ele só obriga, né? Ele só obriga. Aí uma vez eu vi um deputado dizer assim, a cultura é muito importante, por isso tem que ser metade do preço. Se o pão não é importante, por que idoso e estudante não paga metade do pão? E o governo subvenciona o trigo. E a gente só paga o preço do pão que a gente paga, todo mundo, porque o trigo é subvencionado. Agora, o teatro não é subvencionado nesse sentido. Curioso é que essa é uma discussão dos anos 70. Lembrado? É uma discussão dos anos 70, que o teatro se discutia exatamente isso, os argumentos que você está enumerando. Quer dizer, só piorou. E se você pegar proporcionalmente o valor do ingresso médio do teatro hoje e comparar com 20 anos atrás, não aumentou. Não. O preço do ingresso continua aquela mesma coisa, 30, 50, 70. Os musicais, os grandes eventos, sim, daí, que nem jogo de futebol. Jogo de futebol... Para um torcedor do Corinthians assistir o Corinthians, ele tem que pagar no mínimo R$200. Daí chega no... Ou então ele vai pertencer a uma torcida e ele vai ter desconto. Então é um tipo de mecanismo. Então essa discussão é engraçada. Estou me sentindo nos anos 70. Porque as questões não mudaram. Porque o país continua pobre. Tem uma pobreza que é do país, pobreza cultural, então nem se fala, né? É pobreza educacional, né? Sim. Eu queria saber, né, nessa questão, vocês, enquanto entrevistadores, como que vocês criaram a pauta? Conta pra gente. Nossa, Paulo teve... Não, eu... Como que vocês se organizaram, vocês que
né, vão abrindo janelas, janelas, janelas. Como que vocês organizaram É que é essa muito conversa? difícil fazer pauta para eles, porque assim, eles entendem muito mais do que está no Google, do que está na Wikipédia, sabe assim? Então realmente eu fiquei uma semana mergulhado nisso e tal, vendo tudo que, ou tudo talvez seja impossível, né? Mas o máximo que eu consegui, né, sobre a Denise Fraga, todos os entrevistados, né? As entrevistas escritas ou gravadas que eles deram e tal. Daí eu fui vendo o que podia ser interessante abordar, fiz uma pauta lá de umas 20 páginas, a gente distribuiu e tal, mas na verdade, assim... Eles seguiram a pauta. Não, mas é que assim, algumas coisas, né? Não, algumas coisas sim. Eu duvido, Mas, eu duvido. Mas assim, por exemplo, é isso sem sacanagem. Eles tinham um conhecimento que ia além da pesquisa, sabe? Então, eu acho que a pauta serviu principalmente para mim. Por exemplo, o Marco Antônio fez par romântico com a Lígia Cortez nos Pequenos Burgueses e tudo. Isso não tem pauta que você faz, entendeu? Aí, Eu não encontrei isso em nenhum lugar. Exatamente. E eles revelaram na hora ali. E tinham histórias, uma coisa que o Oswaldo fez com não sei quem, outra coisa que eu fiz com não sei quem, que a gente vai colocando ali, coisas pessoais que vão entrando, né? Que o Tacla ia dirigir uma ópera no Líbano. E Está dirigindo. Está dirigindo. Não sabe, isso não estava escrito em nenhum lugar. Não estava escrito em nenhum lugar. E de repente isso. Nem o chat GPT sabia. Não, acho que não sabia mesmo. E daí, assim, foi uma coisa que ocupou um espaço bacana na entrevista dele, ele falando dessa experiência, ele voltando para o Líbano depois de não sei quantos anos. Ele conta uma história incrível, que a mãe dele, quando houve um bombardeio lá e tal. Então, são coisas que é só um papo mesmo, né? Assim, a história está sendo escrita ali no momento, né? Por exemplo, eu queria saber o que o Newton veio fazer em São Paulo, se ele era de Recife, que eu gosto muito de Recife, Gustavo, não sei se faz tanto tempo que eu não vou lá. É uma curiosidade minha, porque você sai de Recife e vem para São Paulo para fazer o quê? E daí eu descobri, ele veio trabalhar em hotelaria, você sabia? Então, ele falou, não. Hotelaria, quer dizer, jamais... A gente é conversando que a gente se entende. Né? Exatamente. Isso para não está em nenhum chat GPT. Não tá, pois é. E o que é interessante é saber que ele trabalhou na hotelaria. Exato. É isso que faz a diferença. Isso que formou ele, né? Ele não estava querendo ser um artista de teatro. Não, ele foi pro caminho dele e de repente o teatro apareceu. Estão falando daquele negócio da vocação. O cara que quer esse caminho que ele quer seguir. Então ele deixou a hotelaria e veio para cá. Antes, né, de vocês fazerem essas entrevistas, imagino que vocês estivessem com muitas expectativas e pensamentos, né, a respeito. Não, acho que a gente não estava com expectativa nenhuma. Nenhuma. É mesmo? Nenhuma. Não, com medo. Com medo. Porque pra gente era um formato... Não pergunta, né, que a gente... Olha, eu não estava com medo, não. E assim... Tava um pouco ansioso, acho que inseguro. Não, eu não estava, não. Eu não estava, não. Mas pode ficar uma porcaria. E aí? Não deu certo, não deu certo. Não deu certo. Vamos para a próxima. E aí teve uma coisa que aí uma especificidade, aí eu vou ter que fazer um elogio de corpo presente, não gosto de fazer isso, que foi o que a Bruna e o Thiago fizeram. Foi de autoprofissionalismo. Eu não esperava que fosse tão... Porque quando nós começamos a nossa conversa, na casa do Oswaldinho, do Marco, aqui, era muito informal. A gente ligava uma câmera e ficava falando bobagem, né? No começo nem tinha câmera. Nem tinha câmera. É verdade. A gente conversava... E quando a gente entrou no estúdio, eu falei, nossa... Pois é. Tem Foi que um upgrade mesmo. o senhor Thiago Moraes e dona Bruna Bressani, né? Tem que fazer esse elogio de corpo presente, porque eu falei, nossa, eu estou me sentindo numa broadcast daquelas. Bem tratado, né? Bem tratado. Eu vi no vídeo. Negócio incrível. Desde os meninos que fizeram o estilo, os dois irmãos que fizeram o estilo da equipe dele, sensacionais. Tinha o seu momento da mais, gente. Presta atenção. Não, no meu teatro Sérgio Valber perguntou pra gente, vai ter maquiador? Não, E tinha cuidado, então. Claro, a gente ficou... Não, a gente foi bem né, nesse... Mas assim, esse é até o lado vamos dizer,
profissionalismo dos caras. Não, mas eu quero falar da questão técnica, das câmeras, entendeu? Sim. Porque esse é o lado que foi gostoso, foi muito respeitoso e bacana. Mas o lanchinho, o maquiador, não sei, mas o que me impressionou, falo isso sem menor, não estou falando média, foi a qualidade técnica do que a gente estava lidando. Né? O rigor técnico que teve para o programa. E isso me surpreendeu. Acho que eu soubesse que até naquele rigor técnico eu teria ficado apavorado. Pois é. Eu não estava esperando isso. Estava esperando uma coisa mais... Quando a gente entrou, falou, caramba, é profissa. Porque a primeira coisa que a gente gravou foi num estúdio pequeno, nós 4. Antes disso, né, um programa sobre Plínio Marcos. Lá do... Uma coisa capenga, que eu falei, gente, não vou botar isso no ar, não. Tá muito feio isso daí. Então eu estava esperando que fosse uma coisa assim, um pouquinho melhor e tudo, já tínhamos amadurecido, mas ficava toda de perfil, assim, falando uma coisa toda virada assim. Então eu não estava com medo nenhum. Se eu soubesse que era esse estúdio que a gente foi. E talvez não tivesse dormido lá. Não, também não chega tanto. Eu lembro que você, Eduardo, falou, nossa, fazia tempo que eu não sentia, não lembro a palavra exata que você usou, mas prazer, né, em fazer alguma coisa. É prazer. Falar com isso. Eu sinto que depois de algum tempo de teatro, tem alguns prazeres que são importantes. Traduzir um dos prazeres que eu tenho, traduzo todo dia. Né? As aulas que a gente faz aqui sobre dramaturgia, com leituras, é uma coisa que também me dá muito prazer. São coisas que saem desse... Vou montar uma peça, vou ensaiar. Não é que eu não tenha prazer disso, mas você precisa um pouco dos paralelos ao teatro, entendeu? E esse programa foi isso. Né? Queria que a gente conseguisse fazer mais 6. Um por semana. Um por semana, entendeu? Não, vamos... modéstia, mais 6. Depois, aí isso vai virar uma coisa legal, aí a gente começa a fazer uma vez por mês, né? Depois uma vez a cada 15 dias. Eu sinto que quando a gente fala, volto sempre ao início da nossa conversa, a gente tem que ir plantando pedacinho por pedacinho, entendeu? Então, se nós achamos que nós temos que conversou lá no café da manhã na casa do Oswaldo, né? Agora já ampliou, foi ampliando isso. Se vocês não tivessem passado por aquela outra experiência capenga, né, naquela mesa. A capenga já foi depois, já foi muito depois. Já era sofisticadíssimo. Nós já tínhamos camisa, precisamos levar camisa de cor diferente. Cada um de nós levou nosso figurino, não sei o quê. Longe pra frente. Tinha foto. Eu lembro das fotos. Então isso já foi. Quando começou, não era nada disso. Era o pão, cada um levava da padaria lá para casa do Oswaldinho, ele dava o café, comprava um pãozinho também, um levava um pão doce, outro levava um suco. Café oferecer naquela época, porque agora no preço que dá, não dá mais. É mesmo? Então, foi uma coisa que foi plantada e se tornando verdadeira. Você está entendendo? E espero muito que seja mais uma etapa desse processo de conversa. Eu acho que dentro disso daí, não estou fazendo nenhuma cantada, não. Mas que o Infoteatro tem torço muito para que ele exploda, entendeu? Porque pode ser um canal, né? É um dos canais. É um dos canais. Por que o Infoteatro não se propõe a fazer alguma coisa? Não é isso. Alguma coisa parecida com isso. Você já faz, você, pessoalmente, mas não dá para... Aprenda isso, hein? Se jogar tudo nas tuas costas, você vai pedir água. Então, divida. Arruma alguém para inventar alguma coisa que o Infoteatro pode ser um canal. Que é a mesa do Gigeto de hoje. Exatamente. A mesa do Gigeto tá ali. Quando você perguntou como se divulga para as pessoas, são muitas coisas. Não existe uma fórmula, uma coisa, uma solução. O podcast que a gente faz, o Infoteatro, cada coisa dessas é uma pedrinha que você acrescenta. Né? Mas como a gente vai se desenvolvendo. É isso que eu acho que é importante a gente entender. Quer dizer, isso envolve a questão da profissão. Esta pedrinha que você vai colocando passo a passo
é que eu acho que é o gargalo que a gente tem no Brasil. Eu já quero dar um salto de um tamanho Exato. do que eu não sou, né? Então, Um sucesso imediato. a gente não chegou e disse assim, nós vamos pegar esse podcast vai acabar com... Vai parar o Brasil? Vai parar o Brasil? Não vai parar nada. No mínimo, assim, se o pessoal da academia... Olha, isso 24 foi genial. Academia. Minha academia, É, 24 horas. Esse é uma coisa super interessante. 24 horas minha academia. Então ela pode repercutir de madrugada. A gente parou de falar com as pessoas que não conhecem teatro, que não vão ao teatro. Outro dia veio aqui no Credores um casal que eles nunca tinham ido ao teatro. E como eles souberam? Eles vieram trazidos por uma pessoa. Ah, tá. Que é sempre assim, né? É, sempre assim. Os comentários que o cara fez... Não tem uma pessoa que escreva em blog que faça os comentários que esse cara fez. Porque ele falou do que tocou ele. Verdadeiramente. Você está entendendo? Mas acho que uma coisa assim que eu tenho percebido e que me deixou feliz, na verdade são duas coisas. A primeira é que assim, eu sinto que não está passando batido, né? Eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, da dificuldade de se fazer teatro, toda essa coisa do público, da falta de preparo intelectual da população em geral, tal, né, nesse terreno que é árido, eu acho que tem uma sementinha que está nascendo bonitinha ali, né? Assim, que eu sinto realmente assim que não está passando em branco. E uma outra coisa que aí é uma vantagem do meio, né, da internet, é que vai ficar lá, né? Então daqui a 10 anos, se alguém quiser ver, né, o que estava se discutindo em 2025... Provavelmente é os Dionísios que o SNT publicava, aquele revista chamado Dionísios. Isso! Eu ainda É um registro. Eu tenho também. É o registro. Vocês Pois têm? Eu tenho, os Dionísios eu tenho. Agora tem uma coisa que é importante observar. Porque a gente não está fazendo entrevista. É uma conversa. É uma conversa, isso tem que ficar claro. Porque se você pegar qualquer um desses personagens nossos, dessa primeiro elenco que a gente escolheu, se você entrar na internet, todos eles têm depoimentos, têm entrevistas, muitos, uns mais, outros menos, mas todos têm depoimentos. Não? É não ser uma entrevista. Não é mais uma entrevista. O que você está fazendo? Não sei o quê. Como é que você dirige? Como é que você começou na carreira? Quais são os próximos projetos? Às vezes até tem umas perguntas assim, mas como é que é? Coisa do Newton, né? Porra, por que sair de Recife para vir para São Paulo, porra? Mas isso não está nas entrevistas. Não está na entrevista também, né? Não é entrevista. Você não tem no Ribalto, você não vai encontrar uma entrevista com nenhum desses personagens. Você vai encontrar uma conversa com eles. Sim. Que tem informações. Dúvidas, contradições. Por exemplo, eu me dei com a formação toda do Chiquinho, por exemplo, do Chico Carvalho, quer dizer, o preparo que ele tem, um cara que estuda, um maluco, né? De estudar, de ler. Ele que está nos derivados do teatro. Exato. Ele escreve sobre teatro, ele escreve sobre música, ele escreve. Ele está nos derivados, que é isso. Está interessado no mundo, né? Está antenado. Então todos os personagens, cada um tem coisas que você não vai encontrar em entrevista. Você não vai... Não dá, eu acho que não dá nem para levantar aquilo lá e publicar. Por exemplo, você tem que ouvir. Ouvir como quem ouve uma... Às vezes a gente fala um em cima do outro também lá, às vezes acontece isso. Mas foi aprendendo todo dia. Isso foi melhor. Eu tô achando vocês ótimos. Eu tô sentindo... A gente já tá tenho... A gente está aquecido desde a gravação. Mas tem uma brecha de alguma outra. A gente espera a brecha, não fala em cima do outro. Eu queria falar para vocês, quando vocês fizeram aquele que tinham as fotos com as camisas brancas, sabe? Eu fui ouvir, né, a título de curiosidade, eu não fui ouvir, vou parar e ouvir. Eu fui ouvir e aí eu não parei de ouvir. Porque era muito, isso, era uma conversa muito franca e verdadeira, sem... Pauta. Sem pauta. E eu lembro de ficar, nossa, olha que
registro, né, assim, importante e que registro instigante. E aí, quando eu soube que vocês iriam fazer essa nova versão, não uma nova versão, né, uma nova temporada, digamos assim. 2.0. 2.0. E eu vim aquele dia aqui no Tapa, né, no lançamento, eu fiquei muito emocionada, assim, de verdade, também não tô fazendo média. Fiquei muito emocionada, muito, de ver vocês, pessoas que eu admiro muito, conversando. Eu acho que essa palavra que é o que nos falta hoje, conversar, né, e essa comunhão. Então é isso, queria agradecer de verdade muito. Imagina, a gente que agradece. Por essa conversa de hoje e por vocês estarem fazendo esse projeto, assim, porque eu vejo um puro otimismo nesse ato de vocês. Não é otimismo, é realismo. Porque se a gente... eu vou o quê? Vou deitar e ficar esperando a morte? Porque então, ainda tem muito tempo, porque hoje em dia as pessoas vivem bastante. Não, tem tempo, então não é otimismo. Eu não acho que vai mudar nada o que a gente está fazendo. Mas nós estamos registrando o nosso tempo. É isso. Né? Registrando uma conversa no nosso tempo. Não, você usou a palavra conversar. E eu sinto que o que a sociedade brasileira hoje faz não é conversar. As pessoas querem afirmação do que pensam para suas tribos. E quando eu vou ao teatro, o que mais me incomoda é que eu não vejo os atores conversando em cena. Eu quero ver as pessoas conversando em cena, discutindo os problemas da peça, como pessoas conversando, como gente conversando. Eu acho que a gente não conversa em cena porque a gente parou de conversar na vida. E o teatro é só o espelho do que a sociedade é. E o Brasil hoje não conversa mais. Se a pessoa não segue a sua religião, se ela não segue o seu partido político, de todos os espectros, né? Eu sempre digo isso, eu sou mais do que um agnóstico e menos do que um ateu. Porque eu não sou um ateu militante, eu não acredito. Mas entendo quem acredita em alguma coisa. Não me incomoda uma pessoa acreditar. Entendeu? Não te faz mal, né? Não mal nenhum, e faz bem para a pessoa. Né? E eu vejo uma sociedade hoje que não admite que o outro goste de bife de fígado. Eu não gosto. Contanto que eu não tenho que comer... Nem moela. Nem moela. Contanto que eu não tenho que comer, não importa que a pessoa coma do meu lado. Você está entendendo? Ela gosta. E para ela é importante, ela vai... é capaz de passar uma receita do bife de fígado e falar sobre aquilo com verdade. Mas você falou uma coisa que por que a gente não vê no palco os atores no exercício do seu ofício, conversando simplesmente? Porque eles, tudo bem, porque eles não conversam na vida aqui fora, mas porque eles têm uma visão equivocada do seu ofício. Eles acham que o seu ofício ser eu. Acho que é ser um pastor, um condutor de ovelhas. Eu acho que voltamos a Sarah Bernard, né? É uma coisa grandiosa. Meu sonho é fazer Hamlet, meu sonho é fazer Medeia. Não quer dizer que uma pessoa não possa fazer Hamlet ou Medeia, mas você não pode pautar a tua carreira por isso. O que você vai discutir com as pessoas? Mas eu metaforizo um pouco isso da conversa em cena, porque a gente não conversa mais. Né? Você não ouve as pessoas. Você vai num bar, eu fico assim, gente, dá para passar um decibéis um pouco? Dá para... Você não está gritando para outra mesa ouvir o que você está falando e a gente se ouvir aqui. Né? Então, eu acho que isso são as aberrações um pouco que a nossa sociedade gerou, o nosso país gerou. Você toca num ponto seguinte, conversar não é falar, é ouvir. Exatamente. E a base do teatro é o quê? Ouvir. Né? Eu falo na hora que eu tenho que falar, mas basicamente eu ouço. Às vezes você está dando aula aqui e você vê o aluno, pega, eu vou fazer a cena. Ele está preocupado em fazer, ele não está preocupado em ouvir o que o outro está dizendo para ele. Mas você ouviu o que o cara estava falando? Você ouviu como ele estava dizendo, o que ele estava dizendo? Né? Eu acho que isso está no cerne da nossa questão. O Chico Carvalho,
escreveu um texto para o Infoteatro relatando a viagem que ele fez para a Argentina. E ele fala, eram atores... eles usam uma expressão até... Eram atores habituais, assim, eram atores... Gente, o cara normal, eram atores normais, fazendo um teatro normal, um público normal, não tinha nada de grandioso, né? Nenhuma tentativa de ser grandioso, nem por parte da plateia, nem por parte dos atores. E aqui no teatro, e eu acho que é isso, né? A conversa, ela é ordinária, como a cultura deveria ser. Só que hoje tem, né? E eu acho que é isso que vocês trazem nesse projeto. Essa conversa habitual, cotidiana. Que isso sim né, a meu ver, isso é fascinante. E é o que falta hoje. Legal, você sacou isso, que eu acho que era o nosso espírito mesmo. Agora não é para atingir 2 milhões de seguidores. Isso é impossível. Não temos essa meta. Só se você fizer uma dancinha agora. Não, já cansou. Eu vou afastar os seguidores, vai ser propaganda. É o final dos... Qual que é o próximo passo dessa pesquisa? É o final da peça do Otton Bastos. Eu não me entrego. Que ele canta o grito parado no ar, sei que é um senso do grito parado no ar. Eu não me entrego. E é isso. Eu acho que essa fala dele significa exatamente isso. Não é otimismo, mas é um inconformismo. Porque essa geração do Otton, tudo, né, que brigou contra a censura, a ditadura militar, também era difícil, mas eles estavam o tempo inteiro brigando. Eles não estavam aceitando as regras do jogo. E não é por otimismo, por senão ele está vivo. É uma questão de estar vivo. A barata não fica se debatendo diante do aerosol. A gente também. É um bando de barata que fica se debatendo para sobreviver. Então, eu não faço teatro para ganhar dinheiro, para ser rico. Eu faço teatro porque eu tenho que ter uma razão de existência. Né? Que eu digo assim, é outra coisa. Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser uma apaixonada por xadrez, coleção de selo. Qualquer coisa não é porque você é artista que é melhor. O que me impressiona é você não ser apaixonado por nada. Eu acho que não tem nada mais comovente do que ver alguém fazendo algo às últimas consequências. Seja um pão, sabe? Eu acho tão bonito de ver. Tem um concorrente na minha padaria lá, Na padaria. Eu não sou dono de padaria. Eu tomo café lá todo dia, o Dias, se chama Dias. E ele fica na parte da manhã. Funcionando da padaria de manhã é uma coisa, à tarde de noite é outra coisa. Enquanto ele está lá, outro dia eu encontro com outra pessoa assim, olha o balé do Dias. Porque é um balé que ele faz. Ele vai tirar o cafezinho, o pão está chegando do outro, aí o cafezinho não chega frio para a pessoa. É um balé, ele ouve quem botou a coisa, ele sabe o nome de todo mundo. Ô, doutora, não sei o quê. Tá aqui a escuta, né? E a padaria na mão dele funciona. Porque é isso, porque ele faz aquilo com paixão, e a paixão te faz ter competência também. Com certeza. Entendeu? Você pode até errar. Quando a pessoa erra, quando a gente fracassa, a pessoa vai entender, porque faz parte de você fracassar. Nossa, derrubei o café, né? Mas acontece esporadicamente. Então, eu dou sempre o exemplo isso do Dias, que para ver assim, olha o balé do Dias. Né? Você fica vendo, não sei o que, o pão com ovo, não sei o que, aqui a casquinha, o outro. Ele vai pedindo. Tem uma dramaturgia, né? Ele tem uma dramaturgia que ele segue e é maravilhoso, porque ele domina o que ele está fazendo. E aí assim, não, mas todo mundo é assim, não. Domingo que ele não está lá, que é o dia de folga dele, eu vou tomar café lá em cima no buffet. Não é a mesma coisa. Que eu sei que eu vou me aborrecer.